Hoje vai ter uma história, me conta só. Uma dica muito boa, então me conta só. Me conta só. Olá, eu sou Solange, a contadora de histórias. E a história de hoje é uma história diferente, porque não encontramos nos livros, mas sim na vida. Vou contar um pouco da minha história. Desde criança, o meu sonho era ser professora e contadora de histórias. E já fui logo colocando em prática. Com 9 anos de idade, já tive a minha primeira experiência como contadora de histórias. E assim, a partir daí, continuei sempre que podia, contando histórias na igreja para as crianças. E cresci, me formei, vocês já imaginam em quê? Professora, exatamente, professora de português. E o meu sonho foi totalmente concretizado. Professora e contadora de histórias. Mas surgiu um novo sonho, que era quando eu me aposentasse, eu me dedicar à contação de histórias. Foi aí que a vida me trouxe uma grande surpresa. Descobri que estava com diabetes e essa diabetes me causou um outro problema. E foi uma surpresa muito desagradável para mim. Veja o que diz o meu oftalmo sobre isto. Olá, sou o Dr. Arão Guimarães, sou oftalmologista, médico especialista em doenças da retina. Vou falar um pouquinho sobre a Dona Solange. Tudo começou com o diabetes. A diabetes é uma doença muito conhecida, muito popular, na qual a gente tem uma alteração de glicemia, né? Alteração nos níveis de açúcar no sangue. É uma doença silenciosa que pode atacar várias partes do corpo. E uma das partes que o diabetes tem afinidade é o olho, né? É a retina. O que é a retina? Retina é uma estrutura que nós temos no fundo do olho, na qual existem veias e artérias, né? Que são os vasos que levam o sangue. E o diabetes ele tem realmente um foco em destruir algumas células da retina. Então, com isso, pacientes com diabetes descompensado acabam tendo sangramentos no fundo do olho que levam a uma perda de visão. Vários pacientes têm perdas desde de graus leves até a cegueira total. Então, como eu vinha falando, o diabetes ele afeta a retina, e é a chamada retinopatia diabética. Então, retinopatia diabética é uma doença na qual, devido ao diabetes, devido a essa alteração de glicemia no corpo, quanto maior o tempo da doença do diabetes, maior o risco de acontecer essa doença, que é a retinopatia diabética. Nós vamos ter perda visual, que começa bem discretamente, então no início ela é silenciosa, o paciente não percebe, e muitas vezes o paciente vai descobrir em estágios já bem avançados, no qual a gente precisa de tratamentos já bem mais avançados, que no caso seria a vitrectomia, com uma cirurgia mesmo, temos tipo centro cirúrgico, anestesia com sedação, anestesia geral em alguns casos, então um procedimento mais complicado. Por isso é importante o acompanhamento desses pacientes desde o início, para que o estágio não chegue muito avançado e a gente pegue esses casos já precisando desses tratamentos. Nesta época, foi muito difícil para mim entender o que estava se passando. Eu não conseguia imaginar pegar um livro e não conseguir ler a história, não conseguir enxergar as figuras, mas é o que parecia que estava acontecendo. E eu fui sustentada nesta época por Deus, pela família e os amigos em oração.
Mas foi aí que Deus colocou na minha vida profissionais maravilhosos, que me deram outra visão. Profissionais como a minha endócrina, a doutora Natasha, o doutor Aron, o meu oftalmo, a Silvia, a sua secretária. Fizemos tudo o que precisava. Eles me deram muita força e fez uma grande diferença. A começar com o diagnóstico, que vocês já viram, e com o tratamento. A diabetes começou a controlar e parecia que não, mas o olho também começou a melhorar. De repente eu estava lendo meus livros de literatura infantil. Eu consegui até ler um livro de literatura juvenil, que a letra é bem menor. Isso me deixou muito feliz. Mas eu não estava fazendo o meu melhor, o que eu sabia fazer de melhor, que era contar histórias. E foi aí que entrou a Luciene, uma amiga do meu irmão, que tornou-se grande amiga minha também, e me deu a oportunidade, me convidou para que eu fosse até a faculdade dela dar um curso sobre contação de histórias. E depois na pós-graduação. E eu levei os pingos. Para quem não conhece ou não sabe o que é os pingos, vai no meu canal. Tem histórias deles, são personagens lindos para crianças e professores de crianças. E foi então que eu percebi que o meu sonho não tinha acabado como eu pensei. Eu ainda tinha condições de contar histórias. O magistério ainda precisava de mim para a contação de histórias. E isso me deu um up, assim, eu fiquei muito melhor do que eu estava. Porque eu cheguei num ponto que eu não ia mais, não queria saber de ir a livrarias, não entrava nem na minha biblioteca. O que eu ia fazer numa livraria ou numa biblioteca sem conseguir ler? E comecei a olhar meus livros, comecei a gostar de visitar biblioteca. E com essa pandemia, esfriei de novo, porque parece não, ninguém mais convidava, ninguém mais chamava para a gente fazer contação de histórias. Mas eu tive uma ideia de gravar uma história para ajudar as minhas amigas, ajudar as mães que eu conhecia e as que eu não conhecia, que tinham criança, para que elas ficassem pelo menos 10, 15 minutinhos paradas ali, quietinha, assistindo uma coisa legal. E pedi para que minha nora me ajudasse a gravar. E ela gravou. Colocamos no Face. E qual não foi a surpresa quando tivemos mais ou menos 1000 visualizações da história. Meu filho surgiu com a ideia de fazer o canal do YouTube. A princípio eu não comprei muito a ideia, porque o que eu queria mesmo era estar de frente ali, olho no olho com as crianças. Mas depois eu pensei, se eu não posso ir até as crianças, elas podem vir até a mim através do canal. E assim o fizemos. E hoje nós gravamos várias histórias. No canal também tem dicas para os professores, como trabalhar com algumas das histórias que eu conto. E ainda dicas de livros para que os pais possam comprar ou pegar na biblioteca ou pegar na livraria quando for visitar com os seus filhos. E esta é a história
de um episódio na minha vida que poderia ter sido muito triste se eu tivesse continuado sem fazer nada. Mas, graças a Deus, eu fui atrás de bons especialistas e também resolvi não ficar só chorando e me lamentando. Resolvi fazer alguma coisa que, além de ajudar as mães com as crianças pequenas, também me ajudasse. E que eu pudesse hoje estar aqui dizendo para você, se você tem algum problema igual ou semelhante, não fique aí parado se lamentando. Procure, veja algo que você possa fazer, que possa te animar. Gravar essas histórias, prepará-las, me deixam muito feliz. Eu até esqueço que estou praticamente sem a visão de um olho e o outro diminuiu bastante, mas eu ainda enxergo o suficiente para, mesmo com a ajuda de uma lupa, ler e decorar as histórias. E hoje eu agradeço a Deus por todas as pessoas que passaram pelo meu período, esse período difícil que eu passei, principalmente ao meu marido, que me deu uma força muito grande, e a minha família, aos amigos e aos profissionais, como eu já falei. Então, que fique este recadinho para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos.